Aleluia. Então, irmãos, eu gosto de fazer isso. Queria que você pegasse a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, seu Android. Pegue seu celular, sua Bíblia, e nós vamos fazer uma declaração juntos, amém? Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Vamos repetir mais uma vez com convicção. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Tem feito a gente prosperar em todas as áreas. Prosperidade, irmãos, não está só limitada a dinheiro. Você sabia disso? Amém? Que você pode estar sem dinheiro, mas você pode estar com paz, com alegria. Dinheiro é só um detalhe. Diga comigo: dinheiro é papel. Hoje ninguém mais nem usa papel, né? Usa mais o Pix ou então transferência bancária. Eu mesmo detesto dinheiro de papel. Uso mais os meios normais, eu ia dizer, os meios eletrônicos, porque nos deixa mais rápidos, né? Mais eficazes naquilo que a gente vai fazer. Mas prosperidade não está limitada a dinheiro. Prosperidade, ela está em várias outras áreas. Você pode dormir em paz, com alegria. Você pode comer o seu cuscuz, sua tapioca, né? O seu ovinho frito com queijo de coalho derretido, que eu gosto, não é verdade? Com uma feijoada branca que Dani faz, gostosa e deliciosa, né? Então isso é prosperidade. Você dar um giro de 360 na sua vida e você olhar: eu estou suprido em tudo. Eu posso comer isso, eu posso ter paz, eu posso andar na rua de cabeça erguida, posso na minha igreja levantar minhas mãos. Amém? E também ter dinheiro. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração para essa noite. E eu sei que ela é específica mesmo para nós que estamos aqui. Para você que está em online. Não esquece de compartilhar, de curtir, fazer com que essa palavra chegue em outros lugares. Porque nós temos uma visão de alcançar 1% dessa região. E nós vamos através da palavra. Amém? Abre lá, por favor, em Gênesis 1. Nós vamos ler alguns versículos. E palavras, foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Já ministrei outras vezes sobre isso, mas ontem, quando eu fui dormir, eu disse: Senhor, o que é que você tem para a nossa igreja? O que é que você tem para nós nos alimentarmos nesse domingo, esse domingo de celebração, onde nós celebramos a ceia do Senhor? E Deus deu essa palavra, palavras, né, para que a gente possa ler. Então, irmãos, abre lá em Gênesis capítulo 1. Eu não vou ler esses versículos, mas a Bíblia, pelo menos 11 vezes, irmãos, a Bíblia diz: disse Deus. Então Deus falou algumas vezes, o capítulo 1 de Gênesis até o versículo 31. Se você for lendo outros versículos, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, no versículo 2, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3, o que é que diz? Disse Deus. Foi que Deus disse: haja luz, e houve luz. Então Deus falou. Você acha que Deus não precisava falar? Deus soberano, Deus todo poderoso, Deus precisava ficar falando: haja aquilo. Deus poderia fazer só assim, piscar ou pensar, e as coisas aconteceriam. Quer dizer, pode acontecer. Mas Deus está trazendo aqui uma instrução para nós, que é necessário a gente falar. E se você for lendo os outros versículos, no versículo 4, a Bíblia diz assim: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. O versículo 5, chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Versículo 6 disse o quê? E disse Deus. Foi que Deus disse: haja o firmamento no meio das águas. Então houve o firmamento. É tanto que tem uma teoria da Pangeia, né, para quem estudou geografia, que era uma terra só, e Deus houve separação. É quando você vê que a África ela encaixa direitinho com a América do Sul, e isso é geografia, né? Não tem nada a ver com teorias que eles pensam. Isso é geografia mesmo. É tanto que as placas tectônicas elas se movem, por isso que há terremotos, porque elas se encaixam na outra. Aí há isso. O versículo 7: fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas
e debaixo do firmamento as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus, havendo tarde e manhã, o segundo dia. O versículo 9, foi que Deus disse? Disse Deus também: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, e só lugar, e apareçam a porção seca, e assim se fez. A gente não vai ler todos os versículos, mas se você for lá para o versículo 11, também diz assim: e disse, porém, produz a terra. Isso foi Deus falando. No versículo 12, a terra foi produzida, né? Lá no versículo 13, Deus também falou: haja. Isso é uma fala, né? Isso é uma voz imperativa: haja. Também Deus: haja luzeiros no firmamento, lá no versículo 14. No versículo 15, e sejam para luzeiros, tal. No versículo 16, fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior governa o dia, que é o sol, né? No versículo 15, 17, colocou o firmamento. No versículo 18, Deus faz para o governo do dia, ele viu que isso era bom. No versículo 19 também, houve tarde e manhã. No versículo 20, disse também Deus falou de novo, Deus deu uma ordem para que isso aconteça. No versículo 21, criou Deus os grandes animais marinhos, as baleias, os peixes. Versículo 22, e Deus os abençoou. O versículo 23, houve tarde no quinto. No versículo 24, disse também Deus falou de novo, não foi? Versículo 25, e fez Deus os animais. O versículo 26, também disse Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: também disse Deus. No versículo 27, criou Deus. No versículo 28, e Deus os abençoou. Versículo 29, foi que, o que é que o versículo disse aqui? E disse Deus. Versículo 30, e todos os animais da terra foi feito. Mas o versículo 31, a Bíblia diz assim: que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã do sexto dia. Então, se você pode ver nos versículos de 1 a 31, tem pelo menos 11 vezes que disse Deus falou. Então, como eu falei no começo, não tinha necessidade de Deus falar. Deus é o onipotente, Ele é todo poderoso. Tudo que Ele faz, tudo que Ele pensa, Ele poderia fazer. Ele poderia só dar um pisco assim, estralar de dedo, tudo poderia acontecer. Mas Deus nos trouxe um ensinamento poderoso. Qual foi? Diga: de falar. Nós não somos o único animal, porque nós não somos animais, como diz a teoria. Não acredito nisso, tá certo? Se tiver algum teórico, algum cientista aqui, mas eu não creio que o homem é um animal. Eu creio que Deus fez o homem e fez os animais. Amém? Se você quiser declarar comigo, você pode declarar, dizer que eu sou um ser humano. Diga: eu sou um ser humano. Amém? A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, e Deus fez os animais. Nós não somos animais racionais. Tá certo? Você pegou essa revelação? Nós não somos animais. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus fez os animais. Depois, se você ver lá nos outros versículos, a Bíblia diz que Deus fez o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Né? Eu sei que tem algumas coisas na internet que eu já vi pessoas querendo ser cachorro. Já viram? A pessoa que se sente, que diz que é animal e anda rastejando, feito um animal. Pois é, eu não sou animal, eu sou homem. Então Deus não fez o homem como um animal racional. Mas de todos os seres que Deus fez, o único animal que fala, que na verdade ele imita, é o papagaio. Mas ele só sabe aquilo ali porque ele tem uma certa aptidão de imitar certas palavras, pouquíssimas frases, né? Mas nós somos um ser racional, onde Deus nos deu inteligência, onde nós podemos falar, nos comunicar. Quando eu estava, Dani estava me paquerando, na verdade, né? Que eu não paquerei Dani, foi Dani que me paquerou, não é verdade? Então, Dani me paquerou e ficou insistindo para eu namorar com ela, e eu não queria. Estou brincando, pessoal. Então, para quem não me conhece, sou da Bahia. Eu vim para cá em 2005 fazer o Rema, vim estudar no Rema, conheci Dani, e a gente começou a conversar, e a gente conversou tanto ao ponto de chegar em 4 meses a gente casar. Tá bom? Do jeito que eu encontrei, a gente não fez nada de errado, tá certo? Não pequei, a gente não pecou no pecado sexual. Mas, irmãos, a gente em 4 meses, a gente conversou tanto.
Eu tinha 20 e poucos anos, dando também. A gente vai fazer 19 anos de casado já. E a gente se conheceu de uma forma tão profunda, de tanto conversar, que eu disse, vamos nos casar. E ela disse, bora. E eu disse, bora. Aí, cadê o dinheiro? Não tem. Cadê o rapaz? Só tinha um apartamento, uma cama de solteiro, um guarda-roupa de 2 portas, um fogão de 2 bocas e uma geladeira pequena. 2 pratos e 2 cadeiras, uma cadeira de plástico. Mas tinha a mulher, né? Não é verdade? Não vou dizer que tem homem que não tem mulher, misericórdia, né? Mas Deus fez isso. E eu olho hoje, irmãos, Deus tem feito tanta coisa na nossa vida material, não é verdade? Casa, carro, vocês, né? Vocês é um presente de Deus para a nossa vida. Vocês não gostaram, não? Amém? Vocês são um presente de Deus para a nossa vida. E como pai espiritual, é necessário às vezes uma correção. Não é verdade? E a pior coisa entre 2 filhos é quando um filho vem falar do outro, ou então vem reclamar um do outro. Ou então estão brigando entre eles e o pai tem que intervir. Não é verdade? O pai tem que intervir. E eu hoje, nessa noite, eu vou fazer isso. Ensinando a vocês a saber como falar. Amém? Não é falar palavras, mas saber o que falar, o que está na Bíblia. Eu queria só ler a definição lá no Wikipedia, ou Wikipedia, como falam. A definição de palavra. Definida como sendo um conjunto de letras ou sons de uma linguagem ou de uma língua, justamente com a ideia associada a este conjunto. A função de palavra é representar partes de um pensamento e, por isso, ela construi uma unidade de linguagem humana. Então, a fala nada mais, nada menos é do que eu estou pensando, eu estou analisando, arrazoando coisas e eu consigo falar palavras. Não é verdade? Eu não estou aqui do nada, eu sou um vaso na mão do Senhor, amém, eu sou. Mas eu estou pensando o que é que eu estou falando. Eu estou tentando criar um raciocínio para falar. Mas tem hora que o Espírito Santo pega junto e manda eu falar isso. E eu falo coisas que não estão no meu script. Não é verdade? Nós somos organizados. Preparei um esboço para estar ministrando para vocês. Mas no meio disso, Deus pode me guiar para eu falar coisas que não estão ali. No roteiro, para que possa tocar em alguém e tocar também a minha vida. O que eu vou falar aqui também eu trago para mim. Não só trago jogando para você, eu também trago para mim. Amém? Vocês estão assustados? Não, né? Então dê um glória a Deus, amém? A irmã Terezinha está animada. Vamos ficar animados como a irmã Terezinha? Dê um glória a Deus, irmão. Aleluia. Então, irmãos, palavras são uma expressão de pensamentos, o que nós pensamos. O que a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Você já ouviu falar isso? É verdade, ninguém fala inventando. Você até percebe, aquela pessoa não fala isso, aquela pessoa acha que não está sentindo isso. Mas a gente precisa ter cuidado. Se a gente passar um tempo conversando com você, a gente vai ver se você está andando em fé, se você está murmurando, se você não está crendo. Eu não sei se Dani falou que a gente estava lá atrás tomando uma água, né? Glória a Deus, pelo diaconato que bota água para nós. Mas se você der uma olhadinha, eu queria que você desse uma olhadinha para essa parede. Você já viu que a parede já está mudando? Amém? Por que está mudando? Porque nós estamos declarando a palavra, então ela está se preparando para a gente chegar com os ar-condicionados. Amém? Está chegando, irmãos. Está chegando. Eu quero que você abra, por gentileza, lá em Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 2, versículo 12, versículo 2. Você achou? E a Bíblia diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos todos juntos ler esse versículo, independente da sua tradução? 1, 2, 3. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas dizem que, e algumas pessoas, né,
diz que está passando por dificuldade. É Deus que quer. Deus não quer que você passe dificuldade. Mas eu estava conversando com Dana, eu não lembro se foi com Dana ou foi outra pessoa, que no meio de um caminho estreito, a Bíblia diz que o caminho de Deus é estreito, ele não é estreito ao ponto de você não conseguir passar, mas esse estreito, ele significa que você vai entrar só você, não é verdade? Você não vai entrar com o seu carro. Eu nem quero entrar com o carro no céu com o meu carro, porque ele ainda está pagando ele. Chega lá com a dívida, ó Deus, tem um boleto desse tamanho para pagar. Ainda faltam 200 e tantas parcelas da minha casa. Eu chegar lá, Deus, olha, eu entrei no céu, paga a minha dívida da casa. A gente vai entrar só a gente. O caminho é estreito, não é que ele seja difícil ao ponto de, meu Deus, é muito difícil ser crente. Não, é estreito, só entra você no caminho. Não entra bugiganga, não entra bolsa. Sei que mulher gosta de bolsa. Não entra celular, não é verdade? Não vai entrar nada, vai entrar você, não vai entrar orgulho. Então é melhor tirar essas coisas, porque só vai entrar você. Amém? Então há uma maneira da gente experimentar qual seja agradável, boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Como é que a gente desfruta a vontade de Deus? Meu Deus, é a vontade de Deus eu ficar sofrendo, né? Eu tô tão doente aqui. Glória a Deus, Deus me botou essa doença, né? Eita Deus bom. Olha o tamanho do meu pé, da doença que Deus colocou. Mentira, do diabo. Não é a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é você andar em saúde. Amém? Então tem uma forma. Como é que a gente anda nessa boa, agradável e perfeita? Diga, renovando a mente. E não se conformando com esse século. Quais são as coisas que tem levantado para você se conformar? Não é verdade? O que é que está acontecendo nesse mundo para que a gente possa se conformar? Mentir. Não, mente. Dá uma mentirinha ali, é fácil. Rouba aqui, ninguém vai ver, né? Faz isso, faz aquilo de errado, não tem nada não. Mas a Bíblia diz que nós precisamos nos conformar com o que a palavra de Deus diz. Quando a gente renova a nossa mente, o que é renovar? A Bíblia diz, o povo diz que aquilo ali é pecado, aí eu digo não é, que aquilo é normal, mas a Bíblia, tua palavra diz, Pai, que fazer isso é pecado, eu vou andar segundo a tua palavra, renovando a sua mente. Isso é pecado, eu não vou fazer. Isso é certo, eu vou fazer. Então estou renovando a minha mente. E renovando a mente é uma coisa no gerúndio que está sempre. Não é só uma vez, você precisa todo dia renovar a sua mente. Principalmente quando você que está aqui, que eu estou falando para pessoas crentes, está aqui na igreja. Às vezes, eu era criança e diziam assim, o mundo está entrando na igreja. Aí eu ficava pensando, como é que o mundo entra na igreja? Vai ter um culto e tem uma pessoa bebendo aqui, fumando na igreja, ou então se prostituindo na igreja? Não é isso, é o pensamento. Diga comigo, o pensamento. Então a ideia do mundo é tentar ludibriar o irmão, tirar vantagem em cima do irmão, falar mal do irmão, criticar o irmão, queimar a imagem do irmão. Você sabe quando você fala de alguém para outro, você está queimando a influência. Você pode não estar atirando, matando a pessoa com um revólver, mas você está matando a influência. E a Bíblia diz, num dos mandamentos do Senhor, que não devemos matar. O assassino não herde o reino dos céus. Amém? Então você aqui pode estar aqui, eu não sei quem é, né? Eu não estou dizendo que é uma profecia, mas você pode estar no nosso meio, você pode ter assassinado alguém, ou ter pago a pena. Pode acontecer isso, não pode acontecer? Pode. Mas o que é que a Bíblia diz? Que Deus perdoa. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A mesma forma, irmão, é quando você fala mal de alguém, você está matando a influência da pessoa, aqui dentro da igreja e fora da igreja. Amém? Mas nessa igreja, as pessoas têm renovado a mente com a palavra. Amém? Diga, eu não vou falar mal de ninguém. Aleluia. Então, irmão, veja que nós precisamos renovar nossa mente para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita, porque as palavras são expressões do que nós estamos pensando. É a materialização de som do que nós estamos pensando. Então, quando alguém faz uma raiva com a gente dá uma vontade de falar uma palavra, né? Uma palavra, é por isso que vem um não palavrão, uma palavra bem pesada. Não fale. Pense o melhor daquela pessoa, renove sua mente, aquela pessoa é abençoada, eu vou declarar uma palavra poderosa sobre essa pessoa, não vou falar mal dessa pessoa, aí fala uma palavra boa. Amém, irmãos? Abre lá também em 2 Timóteo, por favor. Aleluia. Estou sendo muito edificado com essa palavra, eu estou recebendo. Você está recebendo?
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz assim: toda, eu vou lendo para ganhar tempo. Toda, diga toda. A escritura, essa escritura é com E, porque a palavra é escrita inspirada por Deus. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, irmãos, quando nós vamos educar alguém, a gente não educa ninguém envergonhando ninguém, porque isso é errado. A gente educa através da palavra. Se alguém está falhando, você, irmãos, você está errando nisso, procure fazer isso, porque a Bíblia diz isso. Amém? Quando nós dizemos essa é a palavra de Deus, porque tem fundamentos aqui que são para nós. Lá em Mateus capítulo 4, abre por favor. Mateus capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim: Jesus, porém, respondeu, está escrito, diga comigo, diga, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus fala com você? Como é que Deus pode falar com você? Diga, através da Bíblia. Através de uma profecia. Eu agora estou falando versículos, Deus pode estar me usando por algumas coisas que está tocando o seu coração. Existem várias pessoas aqui e a palavra ela vem, ela vai em alguma área da irmã Dorinha, ela fala alguma área que a Diele precisa, que Patrício, que assim Cauê precisa, que Aurelison, entre outras pessoas. Mas a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. Então por que esse pão? Eu fui olhar alguns versículos e o povo que tinha saído do Egito, eles tinham maná do dia e eles pegavam o maná e eles guardavam o maná com receio de Deus não prover. Apodrecia mesmo. Ou seja, não tinha confiança de que Deus poderia fazer outras coisas mais na frente. Eu tinha uma tia, que eu não vou dizer o nome dela, que ela comprava carne todo dia. Era uma peleja, todo dia de 11 horas, vai lá fulano comprar carne. Não sei se ela parou com isso. Eu sei que é legal, né? Mas assim, hoje nós temos tecnologia que nós podemos guardar, não com medo de Deus não prover, mas para que a gente tenha uma vida mais organizada. Você já pensou, toda vez que eu vou trabalhar, eu saio do trabalho, pego carne, dando disso, pego tal carne, aí eu vou, pego, fica cansativo demais. Mas quando a gente guarda, é uma questão de organização, não com medo de Deus não prover na nossa vida. Amém? Deus provê na sua vida? Amém? O cuscuz, o feijão, o arroz, né? Eita glória. Eu estou falando de comida assim, irmão, né? Não é que eu estou com um olhão para comida não, tá certo? Quer dizer, o pastor é muito guloso. Sou não, é porque tem algumas comidas que eu gosto de comer. Eu gosto mesmo. Abre lá em João, capítulo 1. Nós vamos falar alguns versículos mesmo assim, para que a gente fundamente aonde eu quero chegar lá no final da ministração. Fica tranquilo, nós vamos terminar na hora. Essa igreja é uma igreja organizada. Se a gente passar, é porque o Espírito quer tratar algo mais profundo, mas Ele já está tratando com a sua vida. Mas fica tranquilo, amém? Deus é bom. Então, João capítulo 1, versículo 1 a 4, a Bíblia diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando sobre quem? Diga, Jesus. Por que ele se refere a Jesus como verbo? Agora você vai prestar atenção. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus. Qual é o princípio? Não é da terra, mas desde o princípio. Deus não começou a existir porque a terra existiu. Você sabia dessa? Deus é eterno. Não, Isaac estava conversando comigo e disse: pai, a minha mente dá uma bugada, né? Eu sei, é melhor crer o que a Bíblia diz. Deus não tem início nem fim. Ele é Deus, ele existe. Agora nós temos início e vamos ter um fim nessa terra, mas nós vamos viver eternamente com o Senhor. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que é que ele está se referindo? Diga a terra. Eita, vocês não estão aqui. Diga a terra. Versículo 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então que verbo é esse? A palavra. Então a palavra, quando Deus falava, Deus usava Jesus
porque o Espírito Santo estava lá. E a Trindade, juntamente Deus e Jesus e o Espírito, a Trindade atuava. Não sei, irmãos, como explicar a você o que é a Trindade. Eu creio que a Bíblia diz que existe o Deus, Jesus e o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, e Deus tem o Espírito Santo. É bom a gente entender que Deus, é bom a gente crer na Trindade. Amém? Então não tem briga entre eles são unidos, não tem ninguém maior do que o outro, ninguém fica fofocando. Eu tenho certeza que Jesus, quando subiu e disse: ó, Espírito Santo, vai lá, que aquele povo trabalhou, povo ruim, abençoado, vai lá, desce, que eu vou ficar aqui com Deus sentado aqui no trono. Nada disso, irmão. Eles são unidos. Jesus veio como homem aqui na terra, passou pelo processo que deve passar, como? Nascido um bebê, cresceu, passou pela a parte que é normal, que é o útero. Naquela época, acredito que não tinha parto cesáreo, né? Nasceu de parto normal, ou não sei, né? Nasceu, mas ele cresceu e ele tinha que morrer e ressuscitar. Mas Jesus não perdeu tempo. Ele ensinou, ele expressou Deus como Pai amoroso. Amém? Então o verbo se fez carne. E eu quero agora que você abra, por favor, lá em Provérbios capítulo 18, versículo 20. Provérbios capítulo 18, versículo 20. E 21. Olha para o teu irmão aí e diz: aperta os cintos. Aleluia, glória. O que é que a Bíblia diz? Do fruto da boca o coração se farta, e do que produzem os lábios satisfaz. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que é que está dizendo aí na parte final? O que bem utilizar come do seu. Então olha que coisa poderosa. Aqui na concordância, irmão, da parte do primeiro versículo, não precisa você ler. Lá em capítulo 12, versículo 14 de Provérbios, a Bíblia diz assim: cada um se farte do bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos dos homens fizerem, ser-lhe-á retribuído. Também em Provérbios 13, 20 diz assim: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. No versículo 22, 21, tem essas concordâncias aqui, ó, também o versículo 21 e 23. Capítulo 21, versículo 23, desculpa. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Então, irmãos, se você guardar a sua boca, eu quero chegar nesse versículo, falar outras coisas. Se você guarda a sua boca, o que é que a Bíblia diz assim? O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma, a sua, não é a dos outros não. É a sua alma de quê? Das, no plural, não é a uma angústia, das angústias. Então, irmãos, você precisa, eu preciso, nós precisamos, diga eu preciso. Diga nós precisamos guardar a nossa boca para que a gente não tenha angústia na nossa alma. E a gente precisa guardar a nossa boca. A gente precisa guardar a nossa língua da fofoca, de falar mal do irmão. Mas por outro lado, nós vamos ver alguns versículos, irmão, que a Bíblia manda falar, declarar. Mas a gente não vai declarar coisa ruim na vida do irmão. Nós precisamos guardar a nossa boca. Nós precisamos ficar calados em algum momento. Tem um versículo em Provérbios que diz que até o tolo, quando fica em silêncio, é dito como sábio. Então, irmãos, eu tenho aprendido, eu tenho tentado exercitar isso, muitas vezes ficar calado em algumas situações, em algumas coisas que vêm para mim, algumas coisas que a pessoa passa, algumas coisas que as pessoas vêm para mim, a ficar calado. Nós precisamos ficar calado, nós precisamos fechar a boca em alguns momentos. Tem uma expressão de uma colega de trabalho minha, que quando está uma brincadeira aí, o que é que tu acha, fulana? Aí ela diz: fecha a tampa, fecha a tampa da garrafa. Ou seja, não deixa sair. Tem um versículo que nós vamos ler aqui, que o que contamina o homem, irmãos, não é o que entra. Apesar que quando a gente come uma coisa gordurosa, a gente vai visitar lá o banheiro, não é verdade? Mas o que contamina o homem é o que sai da nossa boca.
Quando a gente fala, contamina outras pessoas, contamina nós ficamos machucados. Então nós precisamos ter cuidado. Você precisa ter cuidado. Eu preciso ter cuidado. Você que está em online precisa ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado com a nossa boca. Amém? Nós precisamos ter cuidado com o que sai da nossa boca. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2, eu queria que você abrisse, está logo depois de Hebreus. Eu não estou chateado com vocês não, tá bom, pessoal? Dá um sorriso aí, dá um glória a Deus. Amém. Mas em meio a um crescimento, irmãos, Deus, eu estava me preparando para vir e Deus me deu essa ilustração, né? Em um crescimento, o que é que tem num crescimento de uma obra? Tem pessoas ajudando, tem pessoas que passam, que olham, mas tem aquela pessoa que está lá botando no sol, né, e ela está ali. O que é que ela mais quer? Né? Eu tenho uma expressão, quem já viu essa? Longe de quem trabalha, perto de quem come. Não é verdade? Por que longe de quem trabalha? Porque quem está trabalhando está focado. A pessoa está exercendo força. A força dela está ali. Ela está concentrada. Ela tem uma tarefa. Ela tem um fim para aquilo ali. Ela está empenhando forças. Ela não quer que as forças dela sejam desnecessárias por algo que as pessoas estão distraindo elas. Então, num processo de crescimento, ou então num processo de uma reforma, evite, né, desfocar aquelas pessoas, evita falar mal, evita criticar, porque às vezes o processo ali é intenso. E lá em Tiago, capítulo 20, eu disse, foi? Não, capítulo 3, versículo 2. Deixa eu abrir aqui também para ler com vocês. Tiago, capítulo 3, versículo 2. O que é que a Bíblia diz? Porque todos tropeçaram. É esse versículo? Desculpa, Tiago capítulo 3, versículo de 1 a 6. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo. Versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo, todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também nos dirigimos o corpo inteiro. O versículo 4, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeno leme, são dirigidos para onde que queira o impulso do timoleiro. O que ele está querendo dizer nisso? Timoleiro é aquela pessoa que está ali, né? Hoje em dia é tudo eletrônico, mas antigamente era uma roda, né, com os paus que ele rodava. O timoleiro é a pessoa que dirige, vou falar assim numa expressão, um navio. E ele está querendo dizer que o leme é uma coisa tão pequenininha e leva aquele navio tão grande. E o versículo 5 diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Eita glória, ou língua, né, o povo diz. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. E o versículo 6 a gente encerra: ora, a língua é fogo e o mundo dele é iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma sem chamas pelo inferno. Então, irmãos, que grande responsabilidade é a nossa língua. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente através da palavra. Quando a nossa mente está renovada pela palavra, o que vai sair é o que está no nosso coração. Lembre-se, a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Não tem como eu falar fé se eu não tenho fé aqui dentro. A Bíblia diz lá em Romanos 5,5 que Deus derramou o amor dele no nosso coração. Derramou, ele não deu só uma gotinha que você pode amar uma pessoa só naquele momento. Mas a Bíblia diz que ele derramou. Se ele derramou, está transbordando de amor. Então você pode falar bem das pessoas. Você pode não suspeitar o mal das pessoas. Você pode não criticar, não matar aquela pessoa, ou seja, a influência da pessoa, através de palavras. Amém? Vocês estão assustados, irmãos? Eu não estou criticando ninguém não. Amém? Estou só trazendo eu estou trazendo fundamentos para que a gente possa entrar em algo. Eu queria ler algo aqui. Dani, me presta 2 livros aqui, por favor.
Queria indicar para você esse livro, irmãos. Tem 2 livros que eu quero indicar para vocês, que é Palavras, de Kenneth Hagin, um livro poderoso, no qual eu vou ler aqui um pequeno trecho da página 41, que diz assim, ó. Ele vem falando sobre alguns temas, e a Bíblia, ele escreve assim: as palavras que você diz identifica você. Então, quando você fala, você está identificando você. Não tem aquele trejeito que aquela pessoa fala, que você está de olho fechado na rua, tem 1000 pessoas, aí aquela pessoa fala, fulano, aí você tem fulano que estava me chamando. A pessoa sabe, mas a forma como você fala também identifica você. Se você está andando em fé, se você está murmurando, se você está declarando a palavra, se você está pegando junto conosco, amém? Nessa grande obra de aclimatização da nossa igreja, do crescimento, do avanço dessa igreja. O segundo tópico, as palavras que você diz estabelece os limites da sua vida. E o terceiro ponto, as palavras que você diz afetam o seu espírito, o seu homem interior. Então nós somos um espírito. Eu quero que você abra lá em 1 Tessalonicenses. A gente também precisa ter muito cuidado. Por isso que quando a gente fala alguma coisa que não está condizendo com a palavra, isso nos afeta, isso nos machuca. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, irmão, são 2 livros que nós queremos indicar para você. Que eu quero indicar Palavras, de Kenneth Hagin. E esse outro livro aqui, Não Fale Negativo, do apóstolo Bud Wright, que é o presidente do nosso ministério. Então, tem sido poderoso esse livro. E também, que está aqui no Verbo Shop, né, da nossa igreja, você pode adquirir, fala lá com o pessoal, não deixa de ler esses livros, é muito bom, irmão, a Bíblia é muito boa, mas livros inspirados por homens também são muito bons para ajudar você. O versículo 23 de 1 Tessalonicenses 5 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo estejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só, o mesmo Deus de paz vos confirme, santifique em tudo, aonde? No nosso espírito. Esse espírito é com E minúsculo, porque você tem um espírito. O que é que tem mais aqui? A alma e corpo. Então você é um espírito. Então eu, Janderson, que estou falando com você, eu sou um espírito. Você é um espírito. Por mais que você vê alguém aí do seu lado, mas a Bíblia diz que você é um espírito, você possui uma alma onde está o seu sentimento, e você habita nesse corpo. Por isso que nós precisamos ter cuidado do nosso corpo, por isso que nós precisamos renovar nossa alma, para que o nosso espírito esteja íntegro. Então repita comigo, por favor, para você acordar. Diga: eu sou um espírito, possuo uma alma e eu habito no corpo. Então Deus quer essas 3 partes suas. Essa frase, dizer, Deus só quer meu corpo, meu espírito, ou meu coração, eu vou fazer o que eu quiser, vou andar do jeito que eu quiser. Isso é uma mentira, irmão. Isso é uma enganação na sua mente que vem. Deus quer o seu espírito, sua alma, o que você pensa, o que você sente, e Deus está interessado no seu corpo. Por isso nós precisamos tomar conta do nosso corpo. Tomar conta não só é roupa, é o que você come, como você anda. Porque se você infringir alguma lei e seu corpo morrer, você parte daqui dessa terra. E a gente não quer que você parta. Ok? Amém, irmãos? Abre lá em Mateus capítulo 15. Por favor. Capítulo 15, versículo 11. E a Bíblia diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Mas diga comigo assim: essa noite eu estou aprendendo a declarar e a tomar conta da minha boca. Amém? Deus quer que nós tenhamos controle sobre a nossa língua. É um cuidado que Deus tem. Irmãos, para finalizar, eu quero que você abra lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13.
Antes disso, irmão, isso, deixa aí. Eu queria ler com você, antes que segura no versículo aí, nós vamos ler. Eu queria ler a apresentação do pastor Perilo Borba, que é pastor auxiliar lá da sede. Ele foi quem compilou, pegou algumas ministrações, ou seja, resumo do apóstolo Bud, e fez a coletânea de livros dele, que são vários livros, você pode estar procurando ali o Verbo Shop, mas ele fez a apresentação do livro, e eu queria ler, esse foi o primeiro livro do pastor Bud, e o pastor Perilo escreveu o seguinte, que ele é coordenador da comunicação lá do ministério. O pastor Perilo disse assim: sinto-me privilegiado pelo desafio que recebi do Ministério Verbo da Vida e do Rema Brasil Publicações, são as que publicam o livro, de compilar mensagens do apóstolo Bud Wright para transformá-las em livros, a fim de mantê-las para as próximas gerações. E o pastor Perilo escreveu o seguinte: juntamente com sua maravilhosa equipe de irmãos que me auxiliaram, temos tido a honra de ouvir inúmeras mensagens do apóstolo Bud, com responsabilidade de sermos fiéis nas transcrições de cada uma delas. Um dos nossos alvos é que todos que alguma vez já ouviram pregar a palavra de Deus possam ao menos lembrar do seu jeito e da sua voz ao lermos as obras. Que cada livro retrate a sua maneira e simples de ensinar verdades tão profundas. É impactante ver que durante os seus 30 anos de ministério no Brasil, o apóstolo Bud guardou a sua fé e perseverou em ensinar as mesmas coisas. Mensagem da década de 1980 são mais semelhantes às mensagens de mais de 20 anos depois sobre o mesmo tema. Ele preservou a visão e foi fiel em transmitir a palavra de Deus para libertar milhares e milhares de brasileiros. Nosso desejo é que os leitores sejam ricamente abençoados a cada livro desta série e receber o legado como filhos atentos às instruções do seu pai. O que é que eu quero ler essa apresentação de que quando a equipe do Ministério Verbo da Vida, as pessoas que fizeram as transcrições, perceberam que há mais de 30 anos atrás, ele mantinha a mesma visão, a mesma perseverança naquilo que ele ensinava. Ele nos ensinou a não falar negativo, ensinou a declarar a palavra. E esse livro, irmãos, é poderoso. Eu queria que você lesse mesmo. Não fale negativo. É o nome do livro. Tem até uma taja aqui na boca, mas você não precisa falar palavras negativas, amém? Antes de ler esse versículo, eu queria que você fosse lá para Marcos. Guarda esse versículo aí. Vai lá para Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. E a Bíblia diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, se alguém disser a este monte, se alguém disser a este monte. Tem alguém aqui nessa igreja? Então, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Irmãos, às vezes as pessoas querem embelezar um versículo, mas o versículo está sendo claro. Se você disser a este monte, qual é o monte? A gente não vai ali chegar no monte que tem ali perto de Queimada e vai mandar o monte sair. Saia, monte. O que a Bíblia está querendo dizer é que tem problemas na vida do crente, situações que se levantam contra a sua vida, ou desafios que precisam ser declarados a palavra. E a Bíblia diz: se disser a este problema, ergue-te e lança-te no mar. Ou seja, saia, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz: se você não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que você está dizendo, assim será feito. Não é o que você está imaginando, é que a Bíblia diz que se você não duvidar no seu coração, assim será. Então, irmãos, tem desafios nessa igreja. Tem desafio na minha vida pessoal, ou na sua também tem?
Tem desafio na sua família? Tem desafio no seu empreendimento? Tem desafio no seu trabalho? Tem desafio no seu departamento que você serve? Sim, tem. Tem desafios. Enfrentamos desafios todos os dias, problemas todos os dias. Mas a Bíblia diz, se a gente disser a esse problema, ergue-te e lança-te no mar, e nós não duvidarmos no nosso coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Amém? Eu quero agora que você volte lá, por favor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu queria chamar o louvor aqui, para que pelo menos só Isaac e Cauê, para a gente... 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E a Bíblia diz assim, ó: tende, porém, o mesmo espírito de quê? O mesmo espírito da? Eu falei como? Cauê, foi? Foi, desculpa, é Aurélio, que está na escala. Então vamos repetir comigo, irmão. Preste atenção nesse versículo, queria que você estivesse atento. A Bíblia diz que é melhor o fim do que o princípio. Então você está no fim da ministração. O que é que diz? Tende, porém, o mesmo espírito da? Como é esse espírito da fé? Como está escrito, eu criei, por isso eu duvidei. É assim que está na sua Bíblia? Eu criei, por isso também nós cremos, por isso também falamos. Então eu creio, eu falo. Eu estou falando porque eu creio. Amém? Então, irmãos, esse é o segredo da fé. É a gente falar o que está crendo. E a gente crê porque fala porque crê. E crê porque fala. Eu quero que você fique de pé nessa noite, irmãos. Eu queria que você declarasse sobre a sua vida. Você aprendeu nessa noite que você não pode falar negativo. Você não deve falar negativo. E a Bíblia diz que poder de morte e vida, isso é uma palavra muito séria. Poder de morte e vida estão na sua língua. Não é na Bíblia que você carrega debaixo do braço. Não é o pastor que tem autoridade na sua vida, mas é a sua língua. Então você precisa ter cuidado em algumas circunstâncias que tem que ser levantado sobre a sua vida. Como é que você vai responder a essa situação? Você precisa responder mediante a palavra, mediante a Bíblia. Como é que você faz isso? Você pega versículos e você declara sobre isso. Um exemplo, se você tem filhos que ainda não são crentes, você pega lá o Salmo 127 e a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Deus não dá um filho a você para ele estar lá fazendo coisas erradas enquanto você está aqui na igreja. Você tem que chamar a vida desse seu filho para ele estar congregando com você, o seu cônjuge. Amém? Amém? Você está aqui? Então eu quero que você pegue aqui e veja o que é que está difícil na sua vida, qual é a circunstância que tem se levantado contra você, e você vai declarar a palavra. Se você quiser pedir perdão ao Senhor porque você está murmurando, se você falou mal de alguém, está falando, se você está falando da igreja, essa igreja ela deveria assim, essa igreja é feia, essa igreja é não sei o quê, porque tem isso, porque tem aquilo. Ore e declara a palavra. Amém? Ore, declara a palavra, e assim será. O que a Bíblia diz lá em Marcos 11:23? Se você disser a este monte, qual é a dificuldade que você está vendo nessa igreja local, ou na sua vida, ou no seu trabalho, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será. Então nós vamos orar. Eu quero ver um barulho santo mesmo, eu quero ouvir daqui você orando. Eu não quero ouvir o que você está falando, eu quero ouvir o que você aprendeu e nós vamos praticar nessa noite. Amém? Então fecha teus olhos, levanta tua mão, se concentra. Obrigado, Pai. Eu ministrei a tua palavra, Senhor. Eu falei exatamente, Pai, o que estava proposto no teu coração, Senhor. Como um pai, Senhor, espiritual, Senhor, nessa igreja, Pai, eu preciso, Pai, ensinar que o teu povo, Pai, não pode falar negativo, Senhor, que a palavra, Pai, o poder Pai, está na língua do teu povo, Pai, e Pai, nós nessa noite, Pai, eu creio que o teu povo, Senhor, aprendeu a utilizá-la, Pai, como? Declarando a palavra, dizendo a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração
coração deles, Pai, mas crê que se fará o que eles estão crendo, e assim será com eles, Pai. Então, meu Pai, eu oro agora juntamente com meus irmãos, porque eu sei, Senhor, que eles estão passando por alguma dificuldade, algum problema, Pai, alguma coisa que eles estão vendo, Pai, e não está acontecendo, mas eu oro, Pai, e eu declaro sobre eles a tua unção, Pai, a tua graça e todo o problema sendo resolvido em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por circunstâncias quebradas, Pai, na vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toda, Pai, coisa que está fora, Pai, da tua palavra, Pai, todo pensamento contrário, Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai. Declaro, Pai, crendo, Pai, com o meu coração e confessando com a boca, Pai, que assim será, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, eu declaro, Pai, cura na vida dos meus irmãos, Pai, libertação na vida deles, Pai, cura, Pai, em nome de Jesus, Pai, da ponta da cabeça, Pai, da ponta dos pés até o alto da cabeça da minha irmã Mariluz, Pai, dor de colunas saindo agora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que está perturbando a vida da minha irmã, eu declaro graça, paz, sabedoria, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, a tua unção, Pai, coração para servir, Pai, em nome de Jesus, toda e qualquer perturbação, Pai, em nome de Jesus, eu declaro graça, sabedoria, a tua unção, despedaçando todo o jugo, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, declaro isso, Senhor, porque eu sei, Pai, que grandes coisas você tem para realizar nessa igreja, Pai, e o diabo, seus demônios, Pai, não vão intervir, Pai. Pai, nós vamos conduzir, Pai, esse grande barco, Pai, com, Pai, o pequeno leme, Pai, que é a nossa língua, declarando a palavra, em nome de Jesus, Pai. Então que você possa, nesse momento agora, pegar esse momento, nós vamos declarar sobre sua vida, sobre a sua família, agora em nome de Jesus, amém? Então pega esse tempo. Obrigado, Pai, que eu declaro, Pai, sobre os meus filhos, Pai, a tua unção, tua graça, boa compreensão, Pai, diante de Deus, diante dos homens, Pai. Eu oro, Pai, pela minha esposa, Pai, eu declaro graça, sabedoria, Pai, no falar, na arquitetura, Pai, na administração, Pai, de coisas, Pai, que você depositou na responsabilidade dela, Pai. Você fez ela idônea, Pai, cheia de sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, sobre a minha igreja, Pai, que você nos deu, Pai, para pastorear, Pai. Eu declaro graça, sabedoria, Pai, empreendimentos, Pai, a tua unção, Pai, despedaçando todo jugo, Pai, fazendo com que essa igreja avance, Pai, em nome de Jesus, Pai, a tua unção, despedaçando todo jugo, Pai, e você fazendo, Pai, prosperar em todas as áreas, Pai, em todas as áreas, Pai, fazendo, Pai, a tua vontade, Pai, ser prevalecida na vida dos meus irmãos, Pai, graça e unção, favor, Senhor, favor, Pai, proteção, graça, sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Pai, mente renovada, Pai, pela tua palavra. Eu oro, Pai, pela vida de cada um, Pai, porque eu sei que você é poderoso para fazer infinitamente mais, Pai. Eu declaro, Pai, graça, sabedoria, Pai, em todo o processo, Senhor, todo o processo, tudo aquilo, Pai, que você estabeleceu, Pai, para essa família. Eu declaro a tua graça e a tua unção, Pai, em nome de Jesus, Pai, todo favor, Pai, toda sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Pai, para pegar junto, Pai, com a visão que você colocou para essa igreja, Pai. Eu declaro graça, sabedoria, unção, Pai, intrepidez em tudo aquilo que foi colocado, Pai, em nome de Jesus. Você está levantando grandes homens e mulheres, Pai, nessa igreja, Pai, independente, Pai, do que nós vimos, independente do que nós ouvimos, independente do que nós estamos sentindo, Pai, você está levantando um grande exército, Pai, cheio de graça, de sabedoria, Pai, trabalhadores fiéis, Pai, que pegam no arado, Pai, e vão até o fim, Senhor. Eu declaro isso, Pai, na vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, Pai, força, graça, sabedoria, Pai, o teu shalom, Pai, o teu shalom, paz, Pai, você guiando os meus irmãos com perfeita paz e alegria, Pai, em nome de Jesus, toda proteção, Pai, toda graça, Pai, todo favor, Senhor, fluindo, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, o diabo não tocando em nada, Pai, nós declaramos, Pai, a tua proteção, Pai, o teu favor, Senhor, ninguém, Pai, enrolando, Pai, Aline, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos sabedoria, Pai, intrepidez, Pai, olhos abertos, para ela saber o que está acontecendo antes, Pai, das coisas, Pai, em nome de Jesus, Pai.
Eu declaro força. Força, Pai, na vida dos meus irmãos, Pai. Como agora, Pai, com a nossa língua nós estamos declarando, Pai, e conduzindo o grande navio, Senhor, para o lugar certo. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Queria que você orasse juntamente comigo, irmãos. Queria que você orasse em relação à climatização dessa igreja, amém? O favor de Deus para os ar-condicionados, para a instalação, não dando nenhum defeito, chegando todos os ar-condicionados em nome de Jesus. Você pode chamar a existência, Pai, obrigado, Senhor. Nós chamamos agora a existência, Pai, toda a climatização desta igreja, Pai, tanto na parte de baixo, Pai, como na parte de cima. Nós, Pai, estamos pensando na parte de baixo, mas a Tua palavra diz, Pai, que você é poderoso para fazer infinitamente mais, Pai. Então na parte do DI, Pai, nós declaramos, Pai, também chegando os ar-condicionados, Pai, chegando, Pai, o teto, Pai, o forro, Senhor, nós declaramos, Pai, toda a instalação, Pai, quem vai instalar, Pai, o favor, instalando tudo certo, Pai, sem nenhum defeito na instalação. Quando funcionar, Pai, estaremos aqui climatizados, Pai, mas mais do que isso, Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Pai, a Tua provisão, o desejo, Pai, que eles têm de ofertar. Eu declaro, Pai, quando nós aprendemos hoje, Pai, com a nossa língua, eu declaro, Pai, chegando provisão do norte, do sul, do leste, do oeste, Pai, para que eles possam ofertar e cumprir aquilo que está no coração deles, Pai. Esta obra é sua, Pai. Você é responsável por ela, Pai. Você tocará nos corações, Pai, em nome de Jesus. Por isso nós chamamos a existência. Nós chamamos a existência. Venha toda provisão abundante, contínua, em nome de Jesus, Pai, para essa igreja, Pai. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode declarar juntamente comigo? Diga: nossa igreja é próspera em todas as áreas. Em todas as áreas. Diga: porque minha igreja é próspera. Diga: eu sou próspero. Diga: eu vou prosperar ainda mais, crescer e avançar em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.